Daí, galera, estamos aqui hoje para apresentar a versão final da nossa ferramenta. Então, você vai baixar ela no link do primeiro comentário fixado. Vai vir esse arquivo .rar aqui, você clica com o botão direito, extrair aqui. Vamos aguardar a extração do WinRAR. Assim que ele termina, vai gerar essa pastinha aqui da nossa ferramenta. Dentro dela tem todos os arquivos que você necessita. Aqui dentro da pasta Games está a estrutura que a ferramenta usa para percorrer as pastas e adicionar cada ROM no seu core específico. Então, você vai pegar as suas ROMs e jogar aqui dentro. As de Atari dentro de Atari, Firebird aqui dentro, NES dentro de Famicom, Game Gear, GBA, assim por diante. Aqui está o banquinho que ele vai escrever, certo? E aqui é o banco dos favoritos e histórico que ele está vazio. Então, se você quiser limpar o seu histórico, é só copiar esse banquinho para dentro do seu Game Stick. Aqui dentro do MiniGuy tem algumas imagens e algumas melhorias de acentuação e coisas. Se você quiser copiar, você copia para dentro do seu Game Stick também. Dentro de RetroLib está os cores que eu estou usando. Aqui tem um tutorialzinho de qual core cada um tá baseando. Então, por exemplo, da Funny, que está aqui escrito da Funny RetroLib, na verdade ele é o GPS SP RetroLib, entendeu? Então, por que a gente faz isso? Porque essa posição estava vazia e a gente está usando essa posição para um outro core que é melhor em algum aspecto. Então, a gente vai usar esse core aqui que não estava sendo usado para nada para melhorar o nosso Game Stick. Só que como ele só entende essa nomenclatura dessa primeira coluna, a gente tem que pegar um core que a gente quer usar e ocupar um desses nomes que estão vagos. Então, a gente tem do 0 ao 18 para fazer isso. Beleza? Aqui dentro tem alguns outros cores que eu já usei em outros vídeos, e por exemplo, que é o do Saturno. Esse aqui foi o core que eu usei para rodar o Saturno. Não rodou bem, mas está aqui. Se alguém quiser testar, é só pegar e fazer os testes aí. Então, estou mandando junto. E aqui na pastinha original tá os cores originais. Aí aqui a nossa grande sacada é rodar a ferramenta. Assim que a gente abrir a ferramenta, ele vai aparecer essa parte de configurações, que é exatamente o que eu estava falando. Aqui no folder Game Stick é a pastinha que vai ficar dentro do Game Stick. Por exemplo, todos os ROMs de Sega eu botei para dentro da pasta MD. Aí então, Mega Drive tem MD, Master System MD, Sega 32 MD, Sega CD MD. Então quer dizer que você vai botar aqui dentro da pastinha Games, dentro da pasta Sega 32X, as ROMs de 32, a ferramenta vai ler essa pasta e vai adicionar ao banco apontando para a pasta MD. E aí depois você vai ter que copiar da pasta 32X e jogar na pasta MD do Game Stick. Era assim desde sempre. Só que teve gente que me pediu assim, não dá para eu botar nas pastas específicas? Pode. Aí agora você vem aqui e só bota Sega 32X. Aí o que vai acontecer? Essas ROMs de Sega 32X vão ter que estar dentro de uma pastinha chamada Sega 32X lá no Game Stick. Por que eu mantenho no MD? Porque quando eu abro a categoria do Sega lá, lá na página de categorias no Game Stick, se elas estiverem todas na pasta MD, aquela categoria recarrega. Então eu não preciso ficar usando só a lista geral. Aqui dentro da categoria Sega eu vou conseguir ver Mega Drive, Master System, Sega 32X, Sega CD, Game Gear e assim por diante. Beleza? E aí a parte do core name é exatamente o que eu estava explicando. Por exemplo, aquele da Funny Libre Retro ali que eu falei. Eu estou usando para rodar um core melhorado de Game Boy Advance. Por quê? Porque o core de Game Boy Advance, que é esse aqui, ó, MGBA Libre Retro, ele funciona Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance. Game Boy e Game Boy Color, ele roda muito bem. Só que o Game Boy Advance ele tem algumas deficiências. Ele tem problema de som, tem problema de lentidão. Então a gente encontrou um core melhor. Eu renomeei ele para dar Funny Libre e vou adicionar ele para dentro do GBA. E aí vai funcionar tanto o Game Boy Color e Game Boy Advance, cada um com um core diferente. E se a gente adicionar pasta sem adicionar com a ferramenta, quando entrar na categoria Game Boy Advance, ele vai continuar carregando, porque o core que aquela pasta usa é esse MGBA, e ele ainda está apontando para lá, entendeu? Então são só os ROMs de GBA que eu adicionar com a ferramenta que vão entrar com esse core aqui. As que vierem via
Se tu botar só na pastinha e ir lá abrir o Game Stick, ela vai entrar na lista porque ele está usando o outro core. Então é mais ou menos para isso que serve essa configuração. Então a gente salva aqui. Se quiser abrir a configuração de novo, é só clicar aqui. E toda vez que a gente abrir a ferramenta, ele já vai posicionar na tela de configuração com a última configuração que a gente fez salvo. Beleza? Então, aí o que tem de diferente? A gente adicionou agora MAME 2003, 2010 e 2006. Porque tinha algumas ROMs que só funcionavam sobre esse score. Por exemplo, ali, teve um inscrito ali que pediu sobre o Dungeon Dragons. Cara, só funcionou no MAME 2003. Aí eu fiz funcionar aqui e pensei, pô, tem mais gente querendo? Vamos adicionar aqui para o pessoal poder adicionar as ROMs que eles quiserem. E aí o resto funciona igual. O cara vai vir aqui selecionar quais os jogos que ele está adicionando. Vai vir aqui selecionar o banquinho. Eu vou até usar um que eu já tenho aqui preenchido para fazer uma demonstração para vocês. Que é esse cara aqui. E aí aqui selecionar a pasta dos games, que é essa pasta que está junto na ferramenta aqui, ó. Então Game Stick, Games, que é toda essa estrutura de pasta. E aí quando eu disparasse o OK aqui, ele ia varrer todas aquelas pastas aqui do game e adicionando cada ROM no seu específico core ali, de acordo com as configurações, e salvar no banquinho. No finalizar, está pronto o banco para copiar. A gente vai copiar todas essas pastas aqui, game, pá. Chega aqui, dá um Ctrl C e cola lá dentro do nosso cartão SD. Aí lembrando também que aqui já tem as BIOS, então, por exemplo, Mega Drive, vem aqui, depois que copiar, pega essa pastinha, tira daqui de dentro, recorta aqui, né? E cola na pasta principal, porque o Game Stick nosso está configurado para ler só da pasta principal. A gente não tem como redimensionar, reapontar esses core para outro lugar, essas BIOS para outro lugar. Beleza? Então, outra melhoria que a gente fez é o Run Command. Por quê? Porque muita gente estava usando o gerenciador de banco de dados para fazer as modificações. Daí eu pensei, cara, para que todo mundo vai precisar baixar se tem a possibilidade de fazer? Então, aqui, por exemplo, aqui eu estou com esse banquinho que eu adicionei ali esse banco aqui, que está apontando aqui, é o que está rodando aqui nesse gerenciador. Então, eu pedi para fazer um select no GBA. Tá vendo que todos os games dele estão apontando para o set? Eu vou dar um comandinho aqui, ó. Update tbl game set game type igual a 16 where suffix igual a .gba. Rodei o comando. Se eu vier aqui agora no banco e ver como é que tá, ó, alterou todos os game type para 16. Então, em vez de eu precisar de um gerenciador, eu já fiz uma ferramenta que automaticamente faz isso aqui para mim. Vamos voltar para o set aqui. Voltei para o set. Tá ali no set. Então isso aqui é mais para quem está já mais avançado e já está mexendo, é um comandinho aqui para facilitar a vida de todo mundo aí. Então, gente, essa é a nossa ferramenta aí, aproveitem e qualquer coisa é só chamar nos comentários. Um abraço.